Hoje vamos decupar mais um filme de curta-metragem, desde a concepção, a estética, fotografia e bastidores. Eu sou Emanuel, ator, diretor e filmmaker. Antes de começar, eu faço um convite para assistirem então ao curta aqui no meu canal. Eu vou deixar um card aqui e também um link de acesso aqui na descrição do vídeo. O filme então é sobre o amor e o despudor no corpo na terceira idade. Eu escrevi o roteiro e também dirigi. O curta passou aí em 9 festivais e recebeu 3 premiações: melhor filme numa categoria nacional, melhor direção de fotografia e menção honrosa. Marcel é fotógrafo e deficiente visual. Ele trabalha com nudez artística nas suas fotos e entre a solidão e a sensibilidade excessiva que ele vive, ele precisa produzir uma nova exposição em curto prazo. Por descuido, ele arruína aí parte do seu ensaio fotográfico e precisa refazê-lo. A contragosto, então, a pessoa desconhecida surge em seu estúdio e Marcel precisa lidar aí com essa nova situação. Esse personagem foi inspirado em Evguin Bavkar, um fotógrafo e filósofo que perdeu a visão durante a guerra, e eu quis muito aí participar, de um ensaio fotográfico dele. E fiquei também curioso com as imagens e eu conheci ele através do filme Janela da Alma, de Walter Carvalho e João Jardim. Eu então peguei esse personagem e atribuí uma dramaticidade para poder contar então uma história de amor. O curta foi realizado de uma forma independente, com uma vaquinha aí para poder angariar fundos, e eu tive um custo aí total mais ou menos em torno de R$16 mil. Esse valor foi principalmente para poder cobrir os gastos aí de locações, equipamentos, passagem e alimentação, direção de arte e, é claro, um trabalho aí de pós-produção. Com o roteiro escrito, eu parti então para uma pesquisa aí de imagens e conceitos visuais, criando então o que nós chamamos aí de mood boards, que são murais compostos por imagens, sons, vídeos e referências para dar a essência do projeto e definir aí a sua estética. Dá uma olhada no site FilmGrab, que você vai poder encontrar aí frames de muitos filmes com uma boa resolução, que pode te ajudar aí também na criação dos seus próprios moodboards. Essa primeira sequência aqui que eu vou mostrar para vocês são os moodboards conceituais que eu utilizei na realização aí do filme. Esse primeiro moodboard aqui, então, ele diz respeito a como é que eu estava imaginando assim toda a questão da casa desse personagem, Eu queria muito e conseguia no final realizar que tanto a casa quanto o estúdio fossem no mesmo ambiente. Então aqui você já pode ver uma certa pesquisa também assim de como é que seriam os móveis, tem essa coisa meio de madeira, tem uma iluminação natural, ao mesmo tempo tem uma certa solitude, nesses enquadramentos. Aqui nessas imagens você já começa a observar também essa questão da iluminação que eu busquei no sentido de ser um pouco mais cavernoso, De ter uma luz um pouco mais sombria, alguns recortes, algumas entradas de luz que aconteceriam e acontecem aí dentro do ambiente da casa desse fotógrafo. Esse outro moodboard a gente já pode também entender um pouco essa questão da solitude, do personagem aqui nesse enquadramento aqui, mais no canto inferior direito. Você já vê uma pessoa um pouco tanto triste, cabisbaixa, talvez depressiva, que faz parte aí de toda a concepção interna do personagem na hora que eu escrevi o roteiro. Ao lado que também é possível observar já uma imagem de uma silhueta de um homem através de um fundo branco, de uma janela muito grande, que também foi um dos enquadramentos que eu recriei, logicamente parecido aí no filme. Se você assistiu, você vai identificar que é a hora que ele está tomando aí um uísque e pensando um pouco na vida. Em cima também temos uma outra iluminação, que é outro enquadramento que é muito parecido com o momento em que ele está no banheiro lá tomando banho, se molhando, e esse momento representa muito o momento em que ele está chorando, E esse enquadramento e também a iluminação é muito parecida. Agora, com relação a toda a conceituação de como de fato seriam as fotos de um fotógrafo deficiente visual, foi aonde eu busquei aqui um pouco dessas imagens. Então você pode ver aqui algumas opções relacionadas aí a recortes de partes do corpo, Tem um pé, tem uma mão, que é algo que é muito importante para o filme, Afinal, o tato é uma questão, um sentimento sensorial muito forte aí para uma pessoa que não tem, a questão da visão. Também tem algumas possibilidades aqui do que seriam as fotografias dele, com texturas, talvez alguma coisa em braille em cima, tem alguma coisa mais contrastada, uma coisa mais silhuetada, algo mais com uma iluminação mais suave, mas eu acabei optando por um outro caminho, que no final aí eu retorno e conto pra vocês como é que foi de fato a concepção das fotografias dele. Como o filme trata aí, de uma nudez artística, do trabalho fotográfico aí, desse
nosso personagem principal, eu também fiz uma pesquisa, né, de possíveis posições corporais, tanto para atores e modelos masculinos quanto para femininos. Então aqui a gente pode ver algumas pinturas, esculturas de Rodin, pinturas de Caravaggio. Esse último mood board aqui, ele diz respeito a uma questão mais das cores, das escolhas das cores, não é? Que eu quis trazer nesse filme. Eu não sei dizer exatamente o porquê, mas eu quis ter alguma coisa de verde na imagem. Não sei dizer objetivamente o porquê disso, mas você já consegue notar aqui um pouco desse verde através dessas imagens que você está vendo aí na tela e que, consequentemente, elas foram transportadas aí para a estética do filme. Que logo mais eu vou trazer alguns comentários especificamente aí por todo o trabalho de correção de cor que foi feito. O primeiro frame de um filme é algo muito importante. Então aqui, obviamente, não é uma coisa muito solta, ele foi muito bem pensado conceitualmente. Logo de cara aqui você já começa a ser apresentado por alguém, né, que possivelmente pode não ter a visão. Por quê? Ele, através do tato, sente o calor que está emanando aí na luz para saber se ela está ou não acesa. Continuando, nós começamos a ver, pequenas partes aí de um corpo a serem introduzidas e, obviamente, na questão das mãos, o tato, para sentir, tocar esse corpo e começar a manipular ele para colocar nas posições aonde seriam realizadas as fotografias do personagem. Esse plano aqui então é ele ouvindo, rebobinando, ele preparando todo o filme dentro da câmera, e agora aqui é uma atenção, que eu dou ao sentido da audição nesse momento do filme. Dando uma continuidade, começa toda essa sequência aí de fotografias de corpos tanto masculinos quanto femininos. Agora, como é que eu realizei essa gravação? Obviamente que eu tive todo um cuidado, para trazer questões a respeito, de nudez, assim como também no set, eu não deixei todo mundo ali dentro do momento em que eu estava realizando essas filmagens. Era praticamente eu, o diretor de fotografia e talvez o diretor de arte. O restante todo da equipe aí eu deixei pro lado de fora do ensaio para também poupar, um pouco essa questão da nudez dos atores que estavam ali em cena. Toda essa sequência aqui de ensaio fotográfico, assim como também lá próximo do final, eles foram feitos da mesma maneira. Como é que eu fiz? Cada um dos modelos eles tinham cerca de 3 posições definidas e nós fizemos todo um ensaio, uma coreografia de movimentação, tanto para fazer a montagem, e a transição de um corpo para o outro. Nesse momento a câmera estava em cima de um trilho que ela ia e voltava para frente, então nós tínhamos várias mudanças de enquadramentos, tanto mais próximos quanto mais distantes. E nós fomos repetindo cada um desses modelos, dessas modelagens aí dos atores umas 3 a 4 vezes. Essa iluminação aqui que você começa a ver, ela já é parte, já antecipa talvez como é que seriam as fotografias finais, que você só consegue ver realmente lá no final do curta-metragem, se você já assistiu aí. Também você já pode começar a notar aqui, um certo desenho sonoro, onde alguns momentos, de manuseio aí do equipamento fotográfico tem um sound design um pouco mais acentuado. Apesar de parecer um tanto quanto improvisadas essas filmagens, dessas sequências, eu tinha alguns planos chaves dentro aí do meu storyboard que foram utilizados aí, pensados antecipadamente para que pudesse fazer uma conexão aí cronológica e eu pudesse dar continuidade aí ao filme. Nesse momento aqui que o personagem abre a porta, já tinha um refletor ali fora, se eu não me engano, acho que era um HMI, para poder dar esse bafo aí no rosto dele, tá? Aqui também já é possível a gente começar a entender um pouco mais essa relação da correção de cor, No começo do filme ele tem um aspecto mais esverdeado, que foi aquilo que eu comentei ali, que a gente viu nos mood boards. E à medida que o filme vai tomando forma, ele vai caminhando até chegar no final, as cores elas vão mudando, ela vai transformando aí por uma questão mais ferrosa. Então o começo do filme ele é mais esverdeado e conforme ele vai andando, ele vai esquentando a imagem. Você pode ver que aqui, comparando essa imagem da atriz e modelo mais velha com o começo do filme, você percebe realmente lado a lado a diferença e a mudança que há nas cores, do questão do mais esverdeadinho indo para esse algo mais quente, mais enferrujado. Nesse momento aqui é onde há um encerramento, de toda essa abertura e de ensaio fotográfico. Aqui a gente pode dar uma olhadinha já na questão da iluminação também que foi realizada, Tem um Fresnel ali que está sendo rebatido na parede e com uma gelatina de correção de cor. Assim como também está acontecendo ali um bloqueio um pouco dessa luz rebatida para não espalhar tanto ali em cima do ator. Aqui em cena a gente já vê
A câmera que nós utilizamos aí, que foi aquela Blackmagic antiga, a 2K e meio. Nós gravamos em DNG RAW na época e, é claro, em 24 quadros por segundo. Essa sequência aqui do quarto, né, também é uma confirmação de um desenho sonoro que já vinha acontecendo ali durante aquela abertura ali de ensaio fotográfico, que é tipo um som de sino dos ventos ali, aquele brilhinho que fica acontecendo aí em diversos momentos do filme. E aqui no making of a gente pode ver também como é que a gente realizou essa iluminação do quarto, né? Olha como as coisas são improvisadas, não é? Aqui no cinema. Então nós temos um espelho ao qual a luz ela é colocada, né, rebatida nesse espelho, e no retorno dela a gente fez aqui na hora essas tiras para simular como se fossem aquelas persianas aí de janela e dar pelo menos um efeito um pouco mais dramático aqui nessas cenas. Essa cena aqui onde nós vemos o ator, vamos dizer, saindo do ensaio e indo, né, para o ambiente onde ele faz a revelação das fotos, tinha um refletor aqui na parte de trás para dar um gásinho aqui em tudo isso que você está vendo, e essa lâmpadazinha vermelha nós que colocamos, e foi feito manualmente ali toda esses pisques, né, para dizer e indicar que ele havia deixado a porta aberta da sala de revelação. Aí aqui vem uma grande curiosidade também do filme, é que nesse momento a gente utilizou a porta da sala dessa casa para ele entrar. Na verdade, ele não entra ali naquela sala de revelação. A sala de revelação ela foi feita na cozinha da casa. E toda essa questão assim da porta fechando e batendo, nós simulamos uma porta bandeirando ali com um rebatedor preto para fazer essa ideia, né, de que a porta tinha batido e ficado aí entreaberta. Essa sequência aqui interna, onde ele faz o processo aí de revelação, obviamente foi realizado todo um estudo, né? Tinha uma fotógrafa que fez parte aí, né, de todo o processo, que ensinou a gente e obviamente ao personagem principal a manusear isso tudo. Então ele treinou diversas vezes como operar e cada coisa que envolvia aí o processo de revelação. Teve até uma questão, a gente debatia, né, até que ponto de fato uma pessoa deficiente conseguiria fazer essa revelação ou não, mas isso ficou assim, vamos dizer, uma questão poética do filme. Esse aqui é o primeiro momento que a gente começa a ver também ele utilizando, não é, a bengala aí para deficiente visual, e nesse momento aqui no lado direito também havia um refletor que a gente utilizou para fazer essa jogada de luz e sombra que a gente vê aqui nesse momento desse lugar. Aqui era a iluminação natural apenas, a gente não usou nenhum refletor. E essa sequência aqui em que ele encontra, não é, a galerista, que é quem avalia, né, todo o trabalho dele, faz a seleção das fotos. E aqui a gente consegue ver como é que foi feito a iluminação desse cenário. Nesse quadro aqui a gente consegue ver que há uma luz rebatida no teto, que dá um bafinho ali, principalmente para os atores, ainda vinda da parte de cima, e também um pouco na lateral, onde o refletor está rebatido aqui num grande isopor, também gelatinado, porque como você pode ver, os refletores aqui eles têm uma temperatura de 3.200, né, mais amareladinho, então tem uma gelatina aqui de correção, CTB que a gente chama, que é uma gelatina de correção azul, para deixar a cor mais fria, não é? Igualar aí com as cores e a temperatura de cor que é vista no momento da cena. Aqui também chama a atenção que isso que foi uma das escolhas, não é, do diretor de fotografia, que ele quis também utilizar refletores, esses Par 64 que a gente chama, que são refletores aí mais de teatro, mas foi bom, que de uma certa forma também barateou muito os custos, não é, de aluguel desses equipamentos, mas ao mesmo tempo nós também tínhamos uma maleta aí da Arri que vinha todo um conjunto aí de 5 ou 6 refletores da Arri, assim como também um HMI, né, que é um refletor assim muito parrudo e potente, que ele foi alugado separadamente. Nesse momento que ele chega em casa, a gente já pode ver que aqui nessa porta que ele abre tem um refletor que foi colocado aqui na parte de trás, né, fora da casa, para poder fazer esse contraluz, esse recorte aqui no ator na hora que ele entra em casa. Foi um lugar onde a gente mais utilizou o bloqueio da luz. Nós tínhamos diversos panos aí que nós colocamos para cobrir qualquer tipo de fenda, buraquinho de luz que entrasse aqui no ambiente. E tudo isso aqui vai de encontro também com essa proposta de estética que eu fiz, de que a casa dele fosse um ambiente mais cavernoso, né? Então, algumas frestas, alguns pontos de luz, alguns pontos de abertura que entra e passa a luz aí para poder fazer a iluminação, mas sempre tentando buscar uma questão um pouco mais natural aqui nesse ambiente. Aqui nos bastidores, né, você pode observar que tem várias janelas aqui nessa sala, também é um espaço muito iluminado.
Então realmente era necessário, né, cobrir esses buracos, essas fendas para onde passava a luz. Agora esse momento aqui em que ele está tomando banho foi a forma que eu encontrei também para simbolizar o choro interno do personagem. Então não está apenas tomando banho, né? Essa água que escorre ali por ele representa, não é, as lágrimas que estão escorrendo ali no corpo dele. Essa sequência a gente pode ver um pouco da direção de fotografia também, que foi uma proposta aqui do meu diretor, que é iluminar mais o fundo e deixar o ator um pouco mais subexposto. Aqui nessas cenas de bastidores você pode realmente ver que nós temos 2 refletores, né, que foram posicionados aí, um aqui no canto direito mais alto, só para praticamente iluminar a parte de trás, não é, do enquadramento, e aqui tem uma luz um pouco mais embaixo que serviu um pouquinho só para dar um certo bafinho aqui no rosto do ator e não deixar ele totalmente aí no contraluz e sem que a gente pudesse verificar e enxergar um pouco ali do olhar dele e toda a interpretação. Agora nessa sequência aqui, onde ele está enchendo a cara e bebendo seu whiskyzinho, a iluminação que foi utilizada aqui é a luz natural que está entrando ali na janela, né, que está fazendo esse contraste aí bem cavernoso, né, dessa estética que eu comentei para vocês, mas nós temos um refletor aqui colocado, né, no lado esquerdo, que faz esse pequeno desenho, né, uma iluminação meio lateral do ator nesse momento. E para o plano um pouco mais fechadinho, nós tínhamos aqui apenas um rebatedor, não é, um isopor, colocado aqui embaixo só para dar um bafinho também no rosto do ator. Na sequência aí de entrada, né, dessa atriz e modelo aí um pouco mais idosa, nós temos um probleminha ali de continuidade que infelizmente aconteceu, e eu resolvi mesmo assim inserir esse plano dentro do filme, que no momento em que ela senta aqui nesse enquadramento um pouco mais aberto, ela está utilizando um brinco na orelha. E depois quando a gente corta a cena para um momento ali mais o close-up dela, ela já está sem o brinco na orelha. Então um pequeno erro de continuidade aí que aconteceu, mas eu achei que aquele plano anterior tem um certo contraluz ali, estava tão bonito e poético e fazia parte, né, potente ali daquela sequência, e eu resolvi manter justamente aquele plano. Chegando agora mais na parte final do curta-metragem, aqui eu falo alguma coisa mais a respeito, não só das cores, mas principalmente do trabalho de direção de arte na questão do figurino, que foi pensado que como as fotos dele são em preto e branco, essa exposição, a galeria, todas as pessoas que estavam fazendo parte ali dessa sequência estavam com tons ali de preto, marrom, coisas bem escuras, para também deixar a imagem, por mais que ela seja, não é, colorida, deixar ela também com um aspecto aí preto e branco para combinar com a própria fotografia, não é, do Marcel. Aí para realizar toda a iluminação dessa sequência foram colocados aí diversos refletores na parte de cima, né, para poder fazer esses spots de luz nas obras de arte. E todas as iluminações que fazem parte ali do cenário também foram desligadas e só utilizamos os refletores que nós colocamos ali em cena. Então somente agora, de fato, nos créditos é que a gente começa então a poder observar como é que é o resultado final das fotografias do nosso personagem. Eu e o diretor de fotografia, nós juntos, né, depois de debater muito tempo, de ver diversas referências, nós chegamos aí, acho que à mesma conclusão de fazer essas fotos mais simples, né, sem muitos efeitos, e a nossa estética final seria essa, né, uma linha tênue entre a luz e a escuridão. Então é por isso que as fotos que nós vemos são pequenos contornos aí de luz, tem muita escuridão e pequenos, né, traços aí de iluminação que dão esses contornos nas fotografias. Durante todo o processo aí de edição, né, do filme, ele estava ficando em torno de 20 minutos o curta-metragem, e eu porque queria na época poder encaixar em 15 minutos para poder participar em todos os festivais, inclusive o próprio Festival do Rio tem uma limitação, né, para você concorrer aí com os curtas-metragens que eles fossem de até 15 minutos, incluindo os créditos. Aí eu hoje, depois de passado tanto tempo, eu certamente me arrependo um pouco, né? Eu poderia ter deixado aqui as fotografias, né, do nosso personagem aqui serem expostas, ter o tempo ali de tela, né, pra gente poder observar essas fotos, não é, entender, ser levado aí por esse sentimento visual, e depois sim entrar com os créditos. Eu também retirei algumas pequenas cenas, né, do curta-metragem como um todo, para poder encaixar nesses 15 minutos. E hoje eu me arrependo um pouco, confesso isso. E eu acho que eu deveria ter deixado as outras cenas também, que traziam assim uma carga maior aí de dramaticidade, até um pouco de história aí do personagem, mas foi a que eu optei aí, né, no final.
e é o resultado aí que a gente pôde ver. Essa foi então mais uma decupagem de filme e você pode também assistir a esse outro vídeo aqui com a mesma proposta de análise. Este aqui foi meu primeiro trabalho como diretor e roteirista e serviu, é claro, de um grande aprendizado, onde surgiram em diversas parcerias, rendendo trabalhos futuros. Por favor, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para dar uma força e que eu possa então continuar a trazer conteúdos como esse aqui para vocês.